Olá, eu sou a professora Fernanda. Vamos falar hoje sobre a independência do Brasil. História, segundo ano. Lembra que na aula passada eu contei para vocês um pouco sobre a história do descobrimento do Brasil, como foi a chegada dos portugueses aqui, se no Brasil já existiam outros habitantes ou não. Quem lembra? Hoje a gente vai dar continuidade a essa história e a gente vai falar sobre a independência do Brasil, certo? Olha só, 7 de setembro é sempre feriado. E você sabe por que é feriado? Porque a gente comemora a independência do Brasil. Isso é o que, professora? Como foi que aconteceu? É essa história que eu vou contar para vocês agora, tá? Lembra, na aula passada, vamos dar uma revisada pela aula passada. Os portugueses saíram de Lisboa a caminho das Índias, numa grande expedição, com várias embarcações, e essa expedição era liderada por Pedro Álvares Cabral. Quem lembra? E aí, eles chegaram aqui no Brasil no dia 22 de abril de 1500, tá? E aí eles acharam que tinham descoberto novas terras, terras nunca habitadas, terras que eles poderiam explorar. Mas aí, quando eles chegaram aqui, eles viram que não era bem assim, né? Essas terras já eram habitadas pelos índios, certo? Eram milhares e milhões de índios que habitavam o nosso Brasil, desde o litoral, que é aquela parte que fica toda perto do mar, até o interior de todo o território, tá? Mas os portugueses se achavam mais sabidos e mais espertos e acharam que poderiam dominar esse povo que já morava aqui. Por que eles queriam fazer isso? Porque eles viram que o Brasil era uma terra muito rica, tinha muitas árvores, tinha muito minério, tinha muito ouro e era uma terra boa para ser explorada. Então eles acharam, no começo eles fizeram amizade, né, com os índios e conquistaram os índios, fizeram trocas, né? Eles tinham armas de fogo que os índios não tinham, eles tinham facas, eles tinham materiais que os índios não eram acostumados a trabalhar e a ter. Então, eles começaram a negociar troca com os índios. Eles davam essas coisas para os índios e os índios, em troca, trabalhavam para eles na exploração da terra, certo? Mas, com o passar do tempo, eles viram que isso não ia dar certo por muito tempo, porque os índios, eles não gostavam de ser explorados, certo? Os índios têm uma cultura de respeitar a natureza, de não explorar a natureza até um certo limite. E para os portugueses não existiam. Então começaram a acontecer confrontos entre os indígenas e os portugueses. Tiveram também os jesuítas, que eram padres que vieram de lá de Portugal para catequizar os índios. Os portugueses achavam que catequizando os índios, convertendo os índios à religião deles, era mais fácil de controlar esse povo, certo? Aí a gente também entrou no ciclo do pau-brasil. Quem lembra do pau-brasil? Olha ele aqui, ó, aquela árvore que é vermelha por dentro. Os portugueses ficaram encantados com essa maravilha que tinha aqui no Brasil. Então eles exploravam o pau-brasil, usavam essa tinta vermelha que sai de dentro da árvore, né, do tronco da árvore, para tingir tecidos. Enfim, eles durante muito tempo exploraram essa nossa riqueza do pau-brasil, certo? A ponto de quase o pau-brasil entrar em extinção. Não existia mais pau-brasil aqui no Brasil, porque eles desmataram muitas árvores, tá? E aí, justamente nessa época, o Brasil se tornou colônia de Portugal. E o que é isso, professora? Colônia de colônia. Como é que um país se torna colônia de outro? Olha só, com a chegada dos portugueses às terras brasileiras, o Brasil tornou-se colônia de Portugal. Ou seja, o rei de Portugal, ele podia explorar todas as riquezas do Brasil. Era como se Portugal fosse dono do Brasil. Como se o Brasil fosse uma extensão de Portugal, certo? Tudo que tinha aqui era de Portugal. Então, durante muito tempo, Portugal viveu das riquezas que extraía daqui do Brasil, certo? E aí chegou uma época, isso já foi em 1808, 300 anos depois que o Brasil já vinha sendo explorado. A família real portuguesa veio morar aqui no Brasil. Então, o rei, a rainha e seus filhos vieram morar aqui no Brasil, certo?
E olha só, o filho do rei de Portugal, que se chamava Dom Pedro I, certo? Ele gostava muito daqui do Brasil, muito, muito mesmo. Ele e os brasileiros que moravam aqui, né? Os índios, os portugueses que já tinham vindo morar aqui, que já eram filhos dos primeiros portugueses, eles também gostavam muito de Dom Pedro. Então chegou uma época que o rei, a família real, precisou voltar para Portugal, certo? E o rei disse a Dom Pedro, você vai voltar comigo. Mas Dom Pedro não queria voltar, certo? E o povo também não queria que ele voltasse. Tá? Então, as pessoas se organizaram e fizeram um abaixo-assinado com milhares de assinaturas para que Dom Pedro ficasse no Brasil. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Olha só, em 9 de janeiro de 1822 foi o ano que Dom Pedro declarou a independência. Só que foi em setembro. Então, no começo do ano, em janeiro, o negócio já começou a esquentar entre Portugal e Brasil, certo? Olha só, ele disse, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Então, Dom Pedro não foi mais para Portugal e ficou aqui no Brasil. Isso deixou Dom João, o pai dele, muito bravo. Então, Dom João, ele decidiu cortar relações com o Brasil, né? Ele começou a mandar ordens de lá de que Dom Pedro teria que voltar. Dom Pedro disse que não iria e aí eles começaram a entrar em conflito, certo? Então, gente, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta de sua esposa Leopoldina. Dom Pedro, eles moravam no Rio de Janeiro, certo? E ele tinha ido fazer uma viagem até São Paulo. E aí ela ficou sabendo, quando ela estava no Rio de Janeiro, que Dom João VI estava muito, muito bravo com Dom Pedro. E ele decidiu cortar totalmente as relações com o Brasil. E também deu uma ordem que ninguém obedecesse mais Dom Pedro, certo? Só que aí, Leopoldina, ela tinha um conselheiro chamado José Bonifácio. E Bonifácio disse a ela, Leopoldina, mande uma carta para Pedro, porque está na hora do Brasil se tornar independente. E foi assim que aconteceu. Quando ele recebeu a carta de Leopoldina, ele declarou às margens do rio Ipiranga a independência do Brasil. E por que ele gritou essa frase que todo mundo já conhece? Independência ou morte? Ele perguntou aos soldados dele que estavam com ele, né, que serviam a ele, o que é que eles preferiam? Eles preferiam um Brasil independente ou eles preferiam a morte? E todos gritaram independência, certo? Eu trouxe para vocês um videozinho bem legal que explica de uma maneira bem legal, né? Para vocês conseguirem entender melhor tudo que eu expliquei para vocês até agora. Vamos assistir? Independência do Brasil. No dia 7 de setembro é comemorado a independência do Brasil. Você sabe o motivo dessa comemoração e como tudo aconteceu? Tudo começou há muitos e muitos anos, quando os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500. Com a chegada dos portugueses, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso queria dizer? Isso significava que o rei de Portugal poderia ocupar as terras brasileiras e explorar todas as riquezas do país, como o ouro e a madeira. Muitos anos se passaram até que em 1808 o rei de Portugal mudou-se para o Brasil com toda a sua família. Após 13 anos vivendo no Brasil, a família real precisou retornar a Portugal. Mas antes de ir embora, o rei Dom João VI deixou aqui o seu filho Pedro de Alcântara para que ele pudesse governar o Brasil. Dom Pedro I gostava muito do Brasil e as pessoas que moravam aqui também gostavam muito dele, pois apesar de Dom Pedro ser fiel ao seu pai, ele não concordava com muitas coisas. A regência de Dom Pedro I já estava se encaminhando para um processo de independência. Dessa forma, Dom João VI enviou uma carta a Dom Pedro I exigindo seu retorno a Portugal.
A partir desse momento, as pessoas organizaram um movimento e recolheram muitas assinaturas pedindo que o príncipe ficasse no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I decidiu ficar no país e declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." O rei Dom João VI ficou furioso após essa declaração e decretou que qualquer decisão tomada por seu filho não valeria. Diante a todo esse conflito e disposto a lutar pelo país, no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, Dom Pedro levantou a sua espada e gritou: "Independência ou morte!" E a partir desse dia, o Brasil ficou livre, colocando fim aos laços coloniais que existiam entre ele e Portugal. Por isso, dia 7 de setembro, todos os anos, comemoramos a independência do nosso país. E aí, deu para entender melhor toda a história que eu contei? Então, foi assim que aconteceu a independência do Brasil, certo? Agora eu trouxe para vocês para a gente falar um pouco sobre desfile cívico. Olha só, quem lembra que todo 7 de setembro as escolas desfilam pelas ruas da cidade? Quem lembra disso? Pois é, a gente sabe que agora durante a pandemia não pôde estar acontecendo os desfiles, mas eu trouxe algumas fotos para vocês de desfiles de outros anos. Olha só, em comemoração à independência, anualmente há desfile de tropas militares, de forças de segurança e também de alunos de escolas em todo o país. Estes eventos cívico-militares também têm o objetivo de servir de reflexão e rememorar a proclamação da independência. Então, aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, essa tradição ela acontece sempre, né? Todo ano. Trouxe aí, ó, quem lembra da banda do Colégio 3 de Agosto? Então, tem as bandas, os alunos desfilam pelo centro da cidade. É bem bonito, não é isso? Esse ano não pôde ter, mas teve de uma forma diferente. Olha só, por causa da pandemia, o tradicional desfile de 7 de setembro em Vitória de Santo Antão ocorreu em formato online, né? Além do desfile da banda marcial do Colégio Municipal 3 de Agosto, outras 29 escolas da rede municipal se apresentaram com o tema Humanização na Educação, valorizando o que é nosso. Cada colégio foi representado por uma comitiva de 10 pessoas, entre estudantes e profissionais da educação. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas fotos, ó. Esses são os alunos da Escola Municipal Duque de Caxias, que é a minha escola, por isso que eu consegui essas fotos e trouxe para vocês. Então, o desfile aconteceu dentro da quadra do Colégio Caíque, foi bem organizado, para que não passasse em branco essa data que é tão tradicional aqui para a cidade. Se Deus quiser, no próximo ano, com todo mundo vacinado, a gente vai poder voltar a fazer o desfile nas ruas, certo? Agora eu trouxe para vocês uma história que fala sobre as nossas cores, né? As cores verde, amarela e azul, que são as cores da nossa bandeira, certo? Essa história quem escreveu foi Ziraldo, tá bom? A fábula das 3 cores. Meu nome é azul, falou a cor que colore esta página. As cores trabalham muito, pois tem que colorir as coisas todas do mundo. Assim como faz o azul, que passa o ano inteirinho, colorindo a paisagem de um verão que não tem fim. E é o azul, mais uma vez, a cor desse mar tão grande, singrado por pescadores em barcos de pau e pano. O mesmo mar todo azul, em que em outros tempos foi cruzado por navegantes audazes em busca de outras terras. E quando as noites são claras, lá está o azul, mais forte, todo coberto de estrelas refletidas na cidade que se perde no horizonte. Pois eu sou o amarelo, gritou com voz estridente, a outra cor convidada para colorir este livro. Trabalho de sol a sol para iluminar o dia
e colori de ouro fino o inverno e a primavera, o outono e o verão. Sou o fruto e sou a fauna, sou a nota da canção. Sou a cor do ouro fundido que doura o tempo e a história, a cor do ferro que em brasa corre em busca do progresso. Eu sou a cor dos metais. Sou a cor do dia a dia, da festa de um povo inteiro, seu canto e sua alegria. Pois eu sou a cor do encontro, disse o verde aparecendo. Sou a cor da esperança, quando 2 valem por 3. Sou a cor da mata densa, a cor das águas dos rios, que correm com seu mistério no meio da grande selva. Sou a cor do campo arado, depois que a semente cresce, e quando a luta é o trabalho, sou a correta vitória do homem na natureza. Eu vou virar um retângulo, falou o verde feliz, que se pareça a um jardim à espera de suas flores. As cores são muito sérias e, às vezes, falam assim, como se fossem discursos de homem muito importante ou poemas de um poeta que canta seus belos versos, com os olhos cheios de lágrimas. Mas, no fundo, as cores são como nós, têm seu lado infantil, gostam de festa e canção, de jogos e brincadeiras. E numa ciranda alegre saem a rodar por aí. Vamos brincar de inventar? E então, que elas inventem as formas de um mundo novo. Gostaram da história, pessoal? Olha só, vocês viram na historinha que a gente falou sobre 3 cores, o verde, o amarelo e o azul. E olha só, eu trouxe para vocês aqui a bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil. Todo mundo conhece a bandeira do Brasil, não é isso? Mas você sabe o que significa cada cor da nossa bandeira? Alguém já te explicou isso? Olha só, eu trouxe para vocês, ó. O verde representa o verde das nossas matas, das nossas florestas, certo? O amarelo representa as nossas riquezas, nosso ouro, o nosso minério, que também já foi tão explorado antigamente. O azul representa o céu azul da nossa terra. E as estrelas brancas representam os 27 estados e o Distrito Federal. Então, cada estrelinha dessa representa um estado. O nosso estado é Pernambuco, não esqueçam, tá? Então, pessoal, agora que a gente já sabe sobre as cores da nossa bandeira, a gente já aprendeu sobre a independência do Brasil, como foi que aconteceu. Será que você consegue relatar para mim o que você aprendeu na aula de hoje? Então, vê só. Você vai pegar uma folha do seu caderno ou uma folha em branco e você vai fazer um breve relato sobre o que você aprendeu na aula de hoje, tá? Ah, professora, eu aprendi que o Brasil, primeiro, ele era colônia de Portugal. Portugal podia explorar nossas riquezas. E aí, Dom Pedro e a independência, tudo isso que eu falei para vocês. Professora, mas eu não estou sabendo escrever direito. Você pode também fazer um desenho. Agora tem que ser um desenho bem criativo, tá bom? Que retrate sobre a aula de hoje. Combinado assim? Então, faz o desafio, tira a foto e manda para a tua professora ou para o teu professor, tá certo? Não esquece. Então, vamos lá. Vou fazer uma breve revisão para você não esquecer de nada que a gente aprendeu hoje, tá bom? A gente falou um pouco sobre o descobrimento do Brasil, como na aula passada, como os portugueses chegaram aqui. Já existiam habitantes em nossa terra, né? Antes da chegada dos portugueses, eram os indígenas. No começo, eles tinham uma convivência amigável, mas depois começou a entrar em conflitos. Teve também os jesuítas, que foram os padres que vieram aqui para o Brasil para catequizar os índios. Passamos pelo ciclo do pau-brasil, foi quando o pau-brasil foi explorado pelos portugueses. Teve a vinda da família real, né, em 1808 para cá. Então, o rei e a rainha de Portugal e os seus filhos vieram morar aqui no Brasil, certo? Logo após, quando eles precisaram voltar,
houve o rompimento entre Dom Pedro I e Dom João VI, certo? Dom João VI queria que Dom Pedro voltasse para Portugal, mas Dom Pedro não quis voltar e o povo do Brasil também não queria que Dom Pedro voltasse. E aí aconteceu o dia do fico, que foi quando Dom Pedro decidiu ficar aqui no Brasil e cortou de vez relações com Portugal. E aí veio a independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 1822, tá bom? A gente falou um pouco também sobre desfile cívico, lembram? Que tem os desfiles das bandas, das escolas pela cidade, todo 7 de setembro. Aqui em Vitória a gente vê muito. Se Deus quiser, no próximo ano estaremos fazendo desfile nas ruas. Vimos um vídeo explicando sobre como foi que aconteceu a independência e lemos sobre a história das 3 cores, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Se cuidem, se vacinem, tá bom? Usem máscara se for precisar sair de casa. Não esqueçam que a gente precisa estar bem cuidado para que a gente volte o mais rápido possível para nossas aulas presenciais, tá bom? Até a próxima. Tchau!